Olá, você está no Curiosidades do Mundo. O que a União Soviética realmente encontrou em Vênus? Vida ou um erro? Ao longo de 30 anos, a União Soviética desenvolveu uma verdadeira obsessão por Vênus. Entre 1961 e 1984, eles enviaram uma impressionante quantidade de missões para esse planeta hostil. Missões que, em sua maioria, terminaram em fracassos catastróficos. No entanto, a cada falha surgia mais determinação e ambição. Vênus, o objeto mais brilhante do céu noturno, está envolto em densas nuvens. É um mundo infernal, onde as temperaturas são altas o suficiente para derreter chumbo. Sua atmosfera é uma tempestade turbilhonante de ácido sulfúrico, com uma pressão esmagadora capaz de destruir qualquer forma de vida que conhecemos. Apesar disso, os soviéticos pareciam decididos a se aproximar cada vez mais. Enquanto os Estados Unidos focavam na Lua e em Marte, a União Soviética mirava em algo ainda mais distante e improvável. Para muitos que tomaram conhecimento do ultra-secreto Programa Espacial Soviético, a missão era considerada impossível. Mas por que alguém escolheria Vênus como um alvo de exploração? O que os motivou a investir tantos recursos, tempo e energia em um mundo tão inóspito? A obsessão da União Soviética por Vênus começou oficialmente no início da década de 1960, com o lançamento do programa Venera, uma série de sondas espaciais destinadas a explorar o planeta. A primeira delas, a Venera 1, foi lançada em 12 de fevereiro de 1961, apenas 4 anos depois de os soviéticos chocarem o mundo com o Sputnik, o primeiro satélite artificial da história. Naquele momento, a corrida espacial estava a todo vapor. E como o planeta vizinho mais próximo da Terra, Vênus parecia um alvo lógico para os soviéticos. No entanto, a primeira tentativa não foi bem sucedida. Lançando com sucesso o Sputnik, o primeiro satélite artificial do mundo, os soviéticos deram início a uma nova era na corrida espacial. A corrida espacial estava a todo vapor, e Vênus, como o vizinho planetário mais próximo da Terra, parecia um alvo natural para a exploração soviética. No entanto, a primeira tentativa não foi bem sucedida. A Venera 1 perdeu contato com a Terra 7 dias após o lançamento, vagando sem rumo pelo vazio do espaço. Seu sinal desapareceu para sempre, e os sistemas da espaçonave falharam, servindo como um lembrete do quão desafiador é o transporte interplanetário. Apesar disso, a União Soviética não se deixou abalar por este fracasso. Rapidamente, eles deram sequência ao programa com a Venera 2, lançada em 12 de novembro de 1965. Essa sonda também falhou em retornar qualquer dado. A Venera 3 foi lançada apenas 4 dias depois da Venera 2 e foi projetada para alcançar a superfície de Vênus. Ela conseguiu pousar na superfície do planeta, tornando-se o primeiro objeto construído por humanos a impactar outro planeta. No entanto, mais uma vez, o contato foi perdido antes que qualquer dado útil pudesse ser transmitido de volta à Terra. Embora não tenha sido tecnicamente um sucesso, esse evento marcou um marco significativo. A humanidade havia, pela primeira vez, alcançado fisicamente outro planeta. No final da década de 1960, os soviéticos estavam refinando seus projetos e aprimorando sua compreensão sobre Vênus. Eles sabiam que estavam à beira de algo monumental, e para eles isso era apenas o começo. No entanto, parecia que Vênus era um mundo destinado a permanecer inexplorado. Todas as espaçonaves enviadas pelos soviéticos ao planeta eram destruídas, seja pelo calor extremo, pela pressão atmosférica esmagadora ou por falhas mecânicas. Mas em vez de se sentirem desencorajados, esses fracassos apenas alimentavam a obsessão soviética por Vênus. Eles não desistiriam. Em 12 de junho de 1967, a União Soviética lançou a Venera 4, uma missão que mudaria tudo. A Venera 4 não foi projetada apenas para sobrevoar Vênus. Ela tinha o objetivo de entrar na atmosfera do planeta. E desta vez, a missão seria bem-sucedida. No dia 18 de outubro de 1967, a Venera 4 penetrou na atmosfera de Vênus e começou a transmitir dados de volta para a Terra. Pela primeira vez na história,
A humanidade estava recebendo informações diretamente da atmosfera de outro planeta. Os dados revelaram um mundo ainda mais hostil do que qualquer um havia imaginado. O ar do planeta era composto quase inteiramente de dióxido de carbono, com traços de nitrogênio e nuvens tóxicas de ácido sulfúrico. A Venera 4 conseguiu transmitir dados por 93 minutos enquanto descia, antes de ser esmagada pela intensa pressão de Vênus. Embora a espaçonave não tenha sobrevivido, ela cumpriu sua missão, fornecendo aos cientistas o primeiro vislumbre real das duras realidades de Vênus. A cada missão, os soviéticos aprimoravam sua tecnologia. Eles aprendiam com os fracassos, com cada sonda chegando mais perto da superfície e cada missão sobrevivendo um pouco mais. No início da década de 1970, os soviéticos estavam prontos para ir ainda mais longe. Em 1970, os soviéticos deram mais um passo à frente ao lançar a Venera 7, a primeira espaçonave projetada especificamente para pousar em Vênus e transmitir dados diretamente da superfície. Os engenheiros por trás da Venera 7 sabiam que a atmosfera densa de Vênus era um grande desafio. Um paraquedas não seria suficiente para desacelerar a descida adequadamente. Assim, eles construíram a sonda para suportar um pouso duro e direto. No dia 15 de dezembro de 1970, a Venera 7 se tornou o primeiro objeto fabricado pelo ser humano a pousar com sucesso em outro planeta e transmitir dados de volta à Terra. O pouso, porém, não foi nada fácil. A Venera 7 atingiu a superfície a uma velocidade muito maior do que a planejada. Após o impacto, a sonda tombou, desalinhando suas antenas. Mesmo assim, por 23 minutos, ela transmitiu dados fracos, mas extremamente valiosos, confirmando as temperaturas abrasadoras na superfície e a pressão atmosférica esmagadora, muito maior do que se imaginava. A missão da Venera 7 foi breve, mas um verdadeiro triunfo. Foi a primeira vez que a humanidade conseguiu pousar uma espaçonave em outro planeta com sucesso. No entanto, mesmo tendo finalmente alcançado a superfície de Vênus, os soviéticos não estavam satisfeitos. Em 1972, eles lançaram a Venera 8, outra missão de pouso. Desta vez, a sonda transmitiu dados por mais de 50 minutos diretamente da superfície de Vênus, revelando mais detalhes sobre a atmosfera e as condições do planeta. Mas o que os soviéticos realmente desejavam era algo ainda mais fascinante. Eles queriam ver Vênus. O planeta está coberto por uma densa camada de nuvens tóxicas de ácido sulfúrico, com espessura de aproximadamente 12 quilômetros. Essa camada de nuvens situa-se entre 30 e 37 milhas, cerca de 48 a 60 quilômetros, acima da superfície do planeta. Cercando as nuvens, há uma camada de neblina ainda maior, que se estende de altitudes tão baixas quanto 20 milhas, 32 quilômetros, até alturas que alcançam 56 milhas, 90 quilômetros. Mesmo entendendo esses desafios, em 1975, os soviéticos lançaram a Venera 9 e a Venera 10, duas espaçonaves gêmeas que entrariam para a história como as primeiras a capturar imagens da superfície de outro planeta. Essas sondas foram equipadas com câmeras e, apesar do ambiente hostil, conseguiram completar suas missões com sucesso. Pela primeira vez, a humanidade teve uma visão real de como Vênus se parecia. As imagens eram assustadoras. A superfície de Vênus estava coberta por rochas angulosas e afiadas, se estendendo em direção a um horizonte oculto por nuvens espessas. Não havia sinais de vida, nem rios ou oceanos, apenas uma terra desolada, que parecia se estender até o infinito. O terreno era árido, queimado pelo calor implacável. A Venera 9 transmitiu dados por 53 minutos antes de sucumbir ao calor e à pressão extremas. A Venera 10 durou 65 minutos. Nestes breves momentos, elas enviaram não apenas imagens, mas também medições detalhadas da atmosfera do planeta. Mas mesmo esses sucessos não foram suficientes. Os soviéticos estavam ainda mais determinados a ir além. Era realmente uma obsessão. O auge do programa Venera soviético
aconteceu em 1982, com o lançamento da Venera 13 e da Venera 14. Essas sondas eram as mais avançadas já construídas para pousar em Vênus. Elas foram projetadas para resistir às condições extremas do planeta pelo maior tempo possível, e não decepcionaram. Em 1º de março de 1982, a Venera 13 pousou em Vênus e começou a transmitir dados. Ela sobreviveu impressionantes 127 minutos, mais de 2 horas em condições que derreteriam a maioria dos materiais. 4 dias depois, a Venera 14 aterrissou e também transmitiu dados por quase 1 hora. A Venera 13 e a Venera 14 enviaram imagens panorâmicas deslumbrantes da superfície, mostrando um céu que brilhava com uma luz de outro mundo e uma paisagem tão desolada quanto fascinante. As cores eram fantasmagóricas, com tons de laranja e vermelho dominando a cena, distorcidos pela espessa atmosfera. Mas as missões não capturaram apenas imagens. A Venera 13 também registrou o som de Vênus. Pela primeira vez na história da humanidade, conseguimos captar o som de um mundo alienígena. Como soava? Um rastro profundo e assombroso, o som dos ventos de Vênus varrendo as planícies áridas. A atmosfera era tão densa que até o som se comportava de maneira diferente lá. A Venera 13 não apenas transmitiu sons e imagens, ela também enviou dados cruciais sobre a composição química de Vênus. A sonda analisou o solo, confirmando que a superfície era composta principalmente por rochas basálticas, e mediu a presença de vários elementos, como potássio, urânio e tório. Esses dados forneceram pistas vitais para os cientistas sobre a história geológica de Vênus, sugerindo que o planeta teve atividade vulcânica no passado. A Venera 14, que pousou poucos dias depois, forneceu dados semelhantes e uma visão igualmente assustadora desse mundo inóspito. Juntas, essas missões representaram o auge de mais de 2 décadas de exploração espacial soviética, focada em Vênus. Mas a obsessão soviética por Vênus não parou por aí. O programa Venera continuou com missões posteriores, incluindo a Vega 1 e a Vega 2, lançadas em 1984. Essas missões levaram a exploração de Vênus a um passo além, ao lançar tanto uma sonda quanto um balão na atmosfera do planeta. Sim, você ouviu direito, um balão. Esses balões foram projetados para flutuar na parte superior da atmosfera de Vênus, bem acima da superfície abrasadora. A ideia era estudar a composição química das nuvens e os padrões de vento. Os balões flutuaram por dias, enviando dados valiosos que expandiram ainda mais nosso entendimento sobre a atmosfera complexa e turbulenta de Vênus. Por um breve período, a União Soviética alcançou um ponto em que não estava apenas pousando em Vênus, mas explorando seus céus, voando através das espessas nuvens de ácido sulfúrico, uma façanha que parecia inimaginável quando as primeiras missões Venera falharam de forma tão espetacular. O colapso da União Soviética e o declínio de seu programa espacial significaram que nenhuma nova missão seria lançada. Vênus, o planeta que por décadas havia cativado os soviéticos, foi deixado para seus próprios meios, envolto em mistério mais uma vez. O que levou a União Soviética a focar tão intensamente em Vênus? Seria o desafio de explorar um mundo tão diferente do nosso? Seria o desejo de conquistar um feito, de realizar o que nenhum outro país havia conseguido? O que os levou a isso? Seria o desejo de conquistar não apenas o espaço, mas os ambientes mais hostis que ele tinha a oferecer? Independentemente da razão, a obsessão da União Soviética por Vênus deu à humanidade sua primeira visão real da beleza hostil do planeta. Suas missões revelaram um mundo mais alienígena e mortal do que qualquer um havia imaginado. E por um tempo, eles ostentaram o título de maiores exploradores do planeta irmão da Terra. Mas Vênus, com todos os seus perigos e mistérios, permaneceu em grande parte inexplorado até hoje. Apesar dos incríveis avanços feitos pelo programa espacial soviético, ainda estamos cercados por muito mais perguntas do que respostas. Logo após, o programa espacial dos Estados Unidos decidiu que precisava dar uma olhada mais detalhada em Vênus. Em 5 de maio de 1989, o ônibus espacial Atlantis
com a sonda Magalhães carregada em seu compartimento de carga, foi lançado em uma órbita heliocêntrica, onde circulou o Sol 1,5 vezes antes de... Chegando a Vênus 15 meses depois, em 10 de agosto de 1990, sua missão era mapear a superfície desse mundo infernal. Foi capaz de mapear o planeta inteiro e até capturou imagens de um vulcão em erupção na superfície. A sonda Akatsuki do Japão, lançada em 21 de maio de 2010, foi projetada para estudar Vênus. Ela teve um começo bastante conturbado, acabando por orbitar o Sol por 5 anos, de forma não intencional. No entanto, os engenheiros conseguiram retomar o controle da sonda 5 anos depois, e ela finalmente entrou na órbita de Vênus. Sua câmera infravermelha acabou nos dando a imagem mais clara de Vênus já registrada. Mas, recentemente, a Agência de Exploração Aeroespacial do Japão perdeu todo o contato com a sonda Akatsuki. Desde então, algumas descobertas estranhas foram feitas. Um pesquisador chamado Dr. Leonid Chan Formality, que foi um dos colaboradores das missões Venera, revisitou e reexaminou as imagens panorâmicas capturadas pela Venera 13. Ele descreveu alguns objetos nas imagens que ele alegou serem provas de criaturas vivas. A Venera 13 pousou na parte oriental da região elevada de Vênus, conhecida como Phoebe Regio, em 1º de março de 1982, e é famosa por ser a responsável pelas únicas imagens da superfície do planeta que temos. Nessa imagem, o Dr. Chan Formality percebeu que parecia haver algo semelhante a um pano preto, com cerca de 60 centímetros de altura, que se enrolava ao redor de parte da sonda. Nas 2 imagens seguintes, tiradas pela espaçonave, o objeto preto desapareceu sem deixar rastros. Talvez um dos objetos mais interessantes que o Dr. Leonid Chan Formality acreditou ter visto nas imagens seja algo que se assemelha a um escorpião. Antes do aparecimento desse objeto, o módulo de pouso estava funcionando normalmente. Mais de 1h e 27 minutos se passaram, mas logo depois o objeto desapareceu sem deixar vestígios. Desde então, alguns tentaram desmascarar essas descobertas, concluindo que os ângulos das câmeras eram diferentes, e foi por isso que os objetos desapareceram nas outras imagens. É muito improvável que algo consiga sobreviver em Vênus. Imagine o que seria descer pela espessa atmosfera do planeta usando um traje espacial. A curiosidade humana não tem limites. Buscamos incessantemente descobrir territórios desconhecidos, tanto na Terra quanto na vasta extensão do espaço. Ao explorar ambientes com condições extremas aqui na Terra, usamos trajes protetores para nossa segurança. Mas será que tal equipamento nos protegeria enquanto estivéssemos de pé sobre o terreno escaldante de Vênus? Vamos imaginar que você esteja em uma missão para Vênus, dentro de uma nave projetada para suportar as incríveis temperaturas e pressões desse mundo infernal. A distância mais próxima de Vênus é de cerca de 24 milhões de milhas. O foguete viajando à velocidade do Venus Express levaria cerca de 5 meses para te transportar até lá. À medida que você se aproxima de Vênus, o planeta mais brilhante do Sistema Solar aparecerá como uma esfera branca e cintilante à distância. Ao descer para Vênus através de sua atmosfera superior, a nave estaria sujeita a ventos ferozes, com uma velocidade média de 400 km por hora. Essa velocidade é muito mais rápida do que os furacões e tornados na Terra, cerca de 60 vezes mais rápida do que a rotação de Vênus sobre seu eixo. Portanto, você pode esperar uma turbulência severa, e isso seria apenas o primeiro de muitos perigos ameaçadores. O próximo deles seria as nuvens de chuva de ácido sulfúrico, mas não é o tipo de chuva que imaginamos aqui na Terra. Os vulcões venusianos liberam dióxido de enxofre e outros compostos sulfurosos na atmosfera. Na atmosfera superior, o dióxido de enxofre reage com o vapor d'água para produzir ácido sulfúrico. Esse processo é catalisado pela luz solar. O ácido sulfúrico formado então se condensa, formando gotas que criam nuvens com até 16 km de espessura, cobrindo o planeta. Essas nuvens de ácido sulfúrico podem gerar precipitação,
Mas a temperatura na superfície de Vênus é extremamente alta, mais quente do que um forno convencional. À medida que as gotas de ácido sulfúrico caem em direção à superfície, elas evaporam antes de atingir o solo devido às temperaturas extremas. As gotas de ácido se reevaporam para a atmosfera, onde entram novamente no ciclo químico. Agora, o ácido sulfúrico provavelmente não seria suficiente para corroer uma nave espacial que passasse por ele, mas é possível que ele represente alguns desafios, especialmente para a visibilidade. Claro, a navegação da nave provavelmente seria controlada por computador, e você poderia possivelmente pousar na superfície. Quando sua nave chegar ao solo e for hora de sair e explorar, há um novo perigo a ser enfrentado: o obstáculo perigoso. A superfície de Vênus é incrivelmente quente, com temperaturas médias. Temperaturas ao redor de 470 graus Celsius. Isso é ainda mais quente do que a superfície de Mercúrio, apesar de Vênus estar mais distante do Sol. Isso acontece porque aquelas espessas nuvens de ácido sulfúrico que mencionamos anteriormente causam um efeito estufa potente. Mas vamos imaginar que os cientistas tenham alcançado um salto notável no avanço tecnológico e criado um traje espacial muito mais durável. Falamos sobre aquelas temperaturas incrivelmente altas na superfície, e elas não diminuem nem mesmo no lado noturno do planeta. E como Vênus praticamente não tem inclinação no seu eixo, pousar nos polos do planeta também não ajudaria. Nossos trajes de combate a incêndios mais avançados são capazes de suportar temperaturas de 1.100 graus Celsius por breves períodos e cerca de 800 graus Celsius por um período prolongado. Equipado com tal traje protetor, um passageiro poderia potencialmente suportar as temperaturas infernais de Vênus. Mas não se trata apenas de ter um traje que possa suportar o calor intenso. A gravidade venusiana é cerca de 90% da nossa gravidade do planeta, então você esperaria conseguir se mover livremente lá. Mas isso está longe de ser o que seria na realidade. Ao dar os primeiros passos para fora da nave, seus monitores de traje iriam pirar enquanto você tentaria rapidamente levantar a mão para avaliar a situação. Você encontraria uma resistência intensa, como se estivesse tentando levantar a mão debaixo d'água. Isso acontece porque a pressão atmosférica na superfície de Vênus é cerca de 92 vezes maior do que a pressão atmosférica da Terra ao nível do mar. Isso equivale à pressão encontrada a 900 metros abaixo da água aqui na Terra. Seu traje espacial e qualquer coisa dentro dele seria esmagado se não fosse capaz de suportar a pressão extrema. Essa quantidade de pressão sobre você seria como se um elefante estivesse sentado no seu peito, com um peso impressionante de 612 quilos por centímetro quadrado. Seu equipamento de proteção teria que ser tão resistente quanto os submarinos que mergulham nas abissais profundezas dos oceanos nas missões de exploração mais profundas. Mas vamos imaginar que você esteja dentro de algum tipo de veículo de exploração ou um traje robótico especial que consiga lidar com essa pressão extrema. O calor e a pressão seriam apenas o começo dos problemas. Repletas de ácido sulfúrico, as nuvens venusianas refletem cerca de 70% da luz solar. Isso faz com que a superfície do planeta seja mal iluminada, tornando impossível ver além de alguns poucos quilômetros. Uma pessoa dentro de um veículo de proteção ou traje espacial na superfície de Vênus mal conseguiria distinguir entre o dia e a noite. E, se por acaso respirassem o ar, sentiria um cheiro desagradável, como ovos podres. Na Terra, o céu é azul, mas devido à forma como a luz solar se dispersa pelas moléculas de dióxido de carbono em Vênus, o céu do planeta apareceria com tons amarelados e avermelhados. Se tentasse olhar para o Sol, você não veria um ponto claro no céu. Em vez disso, haveria um brilho amarelo embaçado, obscurecido pela espessa atmosfera. Durante a noite, o céu estaria completamente vazio de estrelas. Sabemos disso porque já conseguimos espiar abaixo das camadas de nuvens de Vênus no passado. Na década de 1990, a sonda Melan da NASA usou radar para mapear 98% da superfície do planeta. Cerca de 90% da paisagem de Vênus é coberta por planícies de lava, mas também há duas grandes regiões montanhosas.
Uma série de montanhas imponentes compõem cerca de 1/3 da superfície do planeta, com uma cadeia montanhosa que se destaca. O Maxwell Montes se estende por 540 milhas de comprimento e cerca de 7 milhas de altura. O terreno de Vênus é repleto de crateras, enormes vulcões, rios de lava que podem chegar a 3 milhas de extensão e misteriosas formações circulares chamadas coroas. Além disso, há paisagens intrincadas chamadas de tessera, áreas em Vênus marcadas por padrões únicos de blocos conectados de crosta. Mas, no geral, a superfície do planeta é bastante plana, embora não pareça assim se você estivesse lá. Cientistas acreditam que a espessa atmosfera do planeta curvaria a luz de uma forma que distorceria a paisagem, criando uma ilusão onde os objetos parecessem diferentes do que realmente são, como se curvassem para cima ao seu redor. Observamos ilusões visuais semelhantes na Terra durante calor extremo, quando o ar refrata a luz, criando miragens, como objetos que parecem ampliados ou deslocados de sua posição real. Os ventos na superfície de Vênus mal se movem, a cerca de 2 milhas por hora. Na Terra, ventos a essa velocidade causariam apenas ondulações na superfície do mar. Então, a poeira levantada do chão não deve incomodá-lo tanto enquanto você continua explorando este terreno árido. Há também relâmpagos em Vênus, mas ao contrário da Terra, eles nunca atingem o solo, iluminando ocasionalmente o céu. Não há tempestades de chuva. Hoje, Vênus está desprovido de água, embora nem sempre tenha sido assim. Vênus tem muitos vulcões ativos, alguns muito maiores e mais ativos do que os da Terra. Embora você não precise temer terremotos devido à falta de movimento tectônico, é crucial permanecer vigilante. A falta de atividade tectônica também é a razão pela qual Vênus acumulou tanto calor ao longo de milhões de anos. A qualquer momento, isso pode levar a uma erupção maciça. Uma erupção vulcânica capaz de remodelar a paisagem do planeta. Imagine ser pego de surpresa. Uma nuvem de cogumelo tóxica se forma à distância. Você transmite uma mensagem com todos os dados que conseguiu reunir e um aviso para suspender qualquer futura missão ao planeta. Os cientistas na Terra só perceberiam que algo deu errado após 2 minutos. Parece um desafio impossível pousar seres humanos no planeta, mas pode haver uma maneira melhor de explorar esse mundo infernal. Uma equipe de estudantes da Northeastern University sugeriu uma missão a Vênus. Embora a tripulação não arriscasse suas vidas na superfície do planeta, eles monitorariam toda a missão de cima. O nome do projeto vem da mitologia nórdica, Valhalla. O plano é se aproximar de Vênus e enviar um grupo de drones, chamados Ravens, para explorar a área e encontrar locais adequados para futuros pousos. Na próxima parte da missão, outro grupo de drones seria enviado para examinar a superfície do planeta e coletar mais dados sobre o terreno e a atmosfera. Esses drones, conhecidos como Wolves, carregariam câmeras e sensores para coletar dados por cerca de 3 a 5 horas, até serem eventualmente destruídos devido ao ambiente hostil do planeta. Em vez de esperar 2 minutos para que um sinal chegue ao nosso planeta, haveria apenas um atraso de 10 segundos entre os sistemas do drone e o computador principal na nave espacial. Estando tão perto de Vênus, uma tripulação de humanos poderia responder rapidamente caso algum problema inesperado surgisse. Se a NASA decidir transformar esse projeto em realidade, seria a missão mais distante que um ser humano já teria alcançado no espaço. Até agora, a NASA tem outras missões planejadas, apesar das condições imutáveis e pesadelo de Vênus. Estudos recentes mostraram que Vênus também tem áreas com condições habitáveis. Na verdade, o planeta poderia ter sido o primeiro a ter um clima semelhante ao da Terra, com oceanos de água líquida. De acordo com modelos computacionais, o planeta poderia ter sido habitável por cerca de 2 bilhões de anos. Mas, para responder a essas perguntas, os cientistas precisam de mais dados. A missão Da Vinci, prevista para acontecer no mais tardar em 2029, investigará a atmosfera do planeta, enquanto a sonda desce até a superfície, tirando imagens detalhadas da paisagem venusiana. A NASA espera estudar a origem da atmosfera do planeta,
descobrir assinaturas químicas de oceanos que possam ter existido no passado, analisar a taxa de atividade vulcânica atual e entender as regiões montanhosas de Vênus. Os pesquisadores estimam que a sonda durará cerca de 1 hora antes de cair e se destruir na superfície. Outro projeto, programado para 2031, visa descobrir onde os caminhos de Vênus e Terra se separaram. A sonda Veritas estudará regiões geologicamente ativas, a composição das rochas e mapeará a superfície do planeta com alta resolução. Enquanto isso, a Agência Espacial Europeia trabalha no próximo orbitador de Vênus, a missão Envision, com lançamento previsto para o início dos anos 2030. A missão visa explorar ainda mais a fundo a atmosfera e a geologia do planeta. A missão focará especificamente na investigação dos gases vulcânicos na atmosfera do planeta, analisando a composição de sua superfície e sondando sua estrutura interna. O próximo século poderia revelar mais do que nunca soubemos sobre esse mundo misterioso. Mas até lá, podemos ser testemunhas de um evento histórico: a primeira missão privada ao planeta. Após cientistas encontrarem uma possível assinatura biológica na atmosfera de Vênus, a empresa Rocket Lab foi inspirada a explorar mais a fundo. A missão pode acontecer já em 2025 e fornecer respostas para algumas perguntas antigas sobre o planeta. Estudando como Vênus evoluiu ao longo de bilhões de anos, poderíamos aprender mais sobre sua história e o que pode estar reservado para o futuro. Talvez essas missões revelem se Vênus poderia, um dia, se tornar um lugar viável para a colonização. Por sua proximidade com a Terra e algumas semelhanças com nosso planeta, Vênus pode ser um candidato melhor para uma segunda casa, se comparado a Marte. A jornada até Vênus levaria menos tempo, e as pessoas não precisariam se ajustar à gravidade, já que é quase idêntica à da Terra. Em teoria, existem várias maneiras de terraformar esse mundo hostil. Se Vênus não tivesse o efeito estufa descontrolado, sua temperatura média de superfície seria de aproximadamente menos 40 graus Fahrenheit. Para comparar, sem os gases de efeito estufa, a temperatura média da superfície da Terra cairia de 59 graus Fahrenheit para menos 0,4 graus Fahrenheit. Se pudéssemos de alguma forma trazer um oceano inteiro para Vênus, poderíamos potencialmente limpar parte da poeira de sua atmosfera e fazer com que o dióxido de carbono se depositasse na superfície do planeta, transformando-se em sólido. Para fazer isso, poderíamos bombardear Vênus com objetos extremamente frios, como cometas gelados, o que faria a água vaporizar e formar nuvens. Essas nuvens não só forneceriam uma grande fonte de água, mas também ajudariam a resfriar o planeta. Ou se encontrássemos outra maneira de fazer o dióxido de carbono se condensar, poderíamos colocar água na superfície rochosa de Vênus. Isso iniciaria reações químicas que poderiam ajudar a mudar a atmosfera e criar condições mais favoráveis para a vida. Criar minerais semelhantes aos encontrados em diversos ambientes geológicos na Terra. Mas a água não é a única maneira de alcançar esse objetivo. O hidrogênio também funcionaria, e sabemos que os gigantes do sistema solar, como Júpiter, estão cheios desse elemento. Se conseguirmos extrair trilhões de toneladas de hidrogênio da atmosfera de Júpiter e transportá-lo para Vênus, o efeito seria semelhante. O hidrogênio reagiria com o dióxido de carbono atmosférico, formando água e carbono sólido. Gradualmente, a atmosfera de Vênus teria cada vez menos dióxido de carbono e oceanos inteiros se formariam na superfície do planeta, funcionando como uma fonte adicional de resfriamento. Os cientistas poderiam construir uma grande estrutura no espaço para bloquear parte da luz solar que chega a Vênus. Uma vez que a radiação solar diminua, as temperaturas médias da superfície se tornariam mais adequadas para a construção de habitats humanos. Então, como seria viver em Vênus? Apesar das condições atuais infernais na superfície, cientistas acreditam que uma região alta nas nuvens venusianas se manteve habitável até os dias de hoje. O ambiente lá é mais semelhante ao da Terra, com baixas temperaturas e pressões.
O conceito mais popular até agora é construir assentamentos flutuantes nas altas nuvens de Vênus, a uma latitude de 30 milhas ou mais acima da superfície. A pressão do ar lá é quase a mesma que a do nível do mar na Terra, e as temperaturas variam entre 32 graus Fahrenheit e 122 graus Fahrenheit. Devido à espessa atmosfera, a radiação cósmica não seria um problema inicialmente. Os primeiros colonos viveriam em dirigíveis resistentes ao ácido sulfúrico e preenchidos com ar respirável. À medida que essas colônias nas nuvens se expandem, cidades flutuantes inteiras poderiam cobrir Vênus. Se essas cidades fossem feitas de materiais leves, absorveriam a energia do Sol e funcionariam como um escudo, sombreando a superfície do planeta da luz solar direta. Após o resfriamento da superfície, os colonos migrariam para baixo, mas a vida lá permaneceria muito diferente da Terra. Como o planeta leva muito tempo para girar em torno de seu eixo, um dia em Vênus equivale a 243 dias terrestres, enquanto um ano dura 225 dias terrestres. No entanto, talvez isso também possa ser resolvido. Um dispositivo hipotético chamado driver de massa poderia ser usado para lançar a atmosfera do planeta para o espaço. Se encontrássemos uma maneira de fazer isso, o planeta poderia começar a girar mais rápido, o que reduziria a duração do seu dia. A ideia de colonizar Vênus pode parecer distante, mas não está totalmente fora de nosso alcance. Se conseguirmos projetar protótipos sólidos para naves espaciais e uma maneira energeticamente eficiente de fazer as coisas flutuarem, há uma chance real de que possamos lançar uma missão para Vênus dentro dos próximos 10 anos. Talvez seja a nossa melhor chance no futuro próximo. Elon Musk está convencido de que não sobreviveremos como espécie sem colonizar outros planetas. A exploração de mundos extraterrestres nos permitirá sobreviver a um possível apocalipse e também nos dará acesso a vastos recursos naturais essenciais para a sobrevivência da humanidade a longo prazo. E o ponto de partida deve ser Marte. O fundador da SpaceX acredita que os seres humanos vão pisar em Marte pela primeira vez até 2029, e dentro de poucos anos após isso, as primeiras colônias marciais começariam a surgir ao redor do planeta. Enquanto a preparação para a missão está a todo vapor, Marte continua sendo um lugar desafiador. Um exemplo disso é a poeira. Devido à intensidade dos ventos, a poeira se acumula constantemente sobre os painéis solares, o que pode fazer com que eles saiam de operação. Pedras pequenas que cobrem a superfície do planeta podem ser ainda mais danosas. Em 2022, a NASA mostrou imagens dos pneus do rover Curiosity sendo destruídos pela Terra marciana. Na verdade, Marte é bastante hostil. É muito frio, com a temperatura média da superfície sendo cerca de menos 60 graus Celsius. Uma pessoa lá rapidamente se transformaria em um cubo de gelo sem algum tipo de proteção. A magnetosfera no planeta é muito fraca, e a atmosfera é 100 vezes mais fina que a da Terra, o que significa que não há proteção contra a radiação cósmica. Além disso, não há o que respirar, pois a atmosfera de Marte é uma mistura venenosa de dióxido de carbono, nitrogênio e argônio. Mas com a ajuda da tecnologia moderna, tudo isso pode ser resolvido. Até a gravidade, que é quase 3 vezes menor do que na Terra, não traria tantos problemas, embora seja necessário passar algumas horas por dia em máquinas de exercícios especiais para se manter em boa forma. Elon Musk já está preparando as pessoas para pousar no planeta vermelho, mas a viagem será muito longa. A distância média entre a Terra e Marte é de 225 milhões de quilômetros. Se você estivesse dirigindo um carro a 112 km por hora, levaria 223 anos para chegar lá. No ponto mais próximo, a distância entre os planetas é de cerca de 62 milhões de quilômetros, e no ponto mais distante, cerca de 400 milhões de quilômetros. O melhor momento para voos espaciais para Marte a partir da Terra ocorre a cada 2 anos, quando as órbitas dos 2 planetas ficam mais próximas. É nesse período que a nave espacial mais avançada, a Starship, partiria da Terra. Cada nave será acoplada a um foguete de transporte reutilizável com 42 motores Raptor.
A altura total do foguete é de 122 metros, o maior já construído, superando até o foguete Saturno V da NASA. O foguete acelerará a nave a uma velocidade de 8.650 km por hora e depois se separará para retornar à Terra. A nave levaria cerca de 7 meses para chegar a Marte. Após abastecer os tanques com combustível produzido em Marte, a nave poderia ser lançada de volta à Terra usando seus próprios motores. Para abastecer os foguetes com combustível, uma planta será construída em Marte para produzir metano e oxigênio líquido a partir de gelo e dióxido de carbono da atmosfera. A nave espacial transportará de 100 a 200 pessoas e 100 toneladas de carga. A frota de Starships fará cerca de 1.000 viagens por ano. Segundo Musk, a esse ritmo, até 2050, uma cidade com milhões de habitantes e uma indústria desenvolvida poderia surgir no planeta vermelho. A ideia é construir a cidade sob domos protetores. As habitações seriam construídas por robôs antes da chegada dos humanos, e o restante poderia ser impresso pelos colonos utilizando impressoras 3D. A NASA já realizou um concurso para escolher a melhor casa marciana dentro de um programa chamado Desafio da Habitação Impressa em 3D. O primeiro lugar foi para o projeto Mars Ice House, que é um iglu de 4 andares, uma espécie de yurta adaptada para as condições de Marte. Ele tem vários apartamentos e salas públicas conectadas por uma escada espiral. Os quartos teriam paredes curvas para criar a ilusão de mais espaço. Mas seja qual for o formato das casas em Marte, Elon Musk acredita que o mais importante é tornar a colônia independente de fornecedores da Terra. A comida seria cultivada em fazendas hidropônicas, alimentadas por energia solar. Quanto ao solo marciano, ainda não se sabe se as plantas da Terra se adaptariam lá. Recentemente, o solo lunar foi testado para o mesmo fim. Se houver colonos na Lua, eles terão que, pelo menos em parte, fornecer sua própria comida. Para descobrir se isso seria viável, cientistas da NASA e da Universidade da Flórida semearam culturas verdes em solo lunar, misturado com cinzas vulcânicas e uma solução nutritiva. A Arabidopsis thaliana, uma planta da família das crucíferas, brotou perfeitamente nessa mistura, o que elevou a Lua como um bom candidato para a colonização. No entanto, nosso satélite ainda é muito pequeno para se tornar uma segunda Terra. Os cientistas estão considerando todos os planetas do Sistema Solar que poderiam se tornar um substituto completo para o nosso lar, até mesmo Mercúrio. É difícil imaginar que uma nova Terra seria um corpo celeste tão próximo do Sol. Nosso astro aquece a superfície de Mercúrio a uma temperatura média de 179 graus Celsius, e a temperatura máxima diária pode chegar a 427 graus Celsius. Além disso, Mercúrio não tem atmosfera para defletir a radiação solar. Uma solução para isso foi proposta em 2011, quando a sonda Messenger detectou várias características na superfície de Mercúrio que se assemelham a buracos de lava como um queijo suíço. Colônias construídas dentro desses tubos subterrâneos seriam naturalmente protegidas da radiação solar e das temperaturas extremas. Mas a falta de gravidade ainda seria um problema. A ausência de gravidade priva os músculos humanos de sua carga habitual e eles começam a atrofiar rapidamente. Nossos ossos sofreriam ainda mais com a falta de gravidade prolongada. Por exemplo, a massa óssea diminui primeiro e depois, devido à falta de pressão sobre os ossos, o cálcio começa a se decompor e se libera na corrente sanguínea, aumentando a chance de fraturas. Como a pressão sanguínea no cérebro é muito mais baixa do que nos pés, a ausência de gravidade poderia estabilizá-la por igual no corpo todo, o que poderia resultar em sangramentos nos vasos sanguíneos, problemas de visão e até um derrame. Mas caso decidamos nos mudar para Vênus, evitaremos tais problemas. A gravidade de Vênus é quase igual à da Terra, e sua atmosfera densa pode proteger os colonos da radiação. Além disso, há uma grande quantidade de dióxido de carbono acumulada na atmosfera de Vênus, e o oxigênio pode ser extraído dele. Mas há um problema. Por trás da espessa camada de nuvens de Vênus, existe um inferno vivo. Grandes quantidades de dióxido de carbono na atmosfera criam um efeito estufa extremo.
elevando a temperatura para cerca de 475 graus Celsius. A pressão atmosférica em Vênus é semelhante à pressão a 900 metros de profundidade na Terra, o que faz com que até as sondas mais protegidas sobrevivam apenas por algumas horas antes de serem esmagadas pela pressão gigantesca. A parte superior da atmosfera de Vênus também é inundada com chuva ácida, muito mais corrosiva que a chuva mais ácida da Terra, e ventos de até 360 km por hora varrem tudo em seu caminho. Então, por que cientistas ainda consideram colonizar um planeta tão horrível? Acontece que Vênus esconde um lugar que se parece com a Terra. A cerca de 50 quilômetros de altura, existe uma região com pressão e gravidade quase iguais às da Terra, e a temperatura lá varia entre 30 graus Celsius e 50 graus Celsius. Portanto, construir habitats flutuantes atrás das nuvens de Vênus pode ser uma boa ideia. A equipe da NASA já começou a desenvolver o conceito High Altitude Venus Operational Concept. A missão inicial envolve um dirigível de 129 metros de comprimento e 34 metros de altura, protegido de altas temperaturas com uma camada externa fina. Uma ideia é usar uma mistura de nitrogênio e oxigênio como gás de elevação para o dirigível, tornando-o mais leve que a atmosfera venusiana, permitindo que flutue acima das nuvens. Como Vênus está mais próximo do Sol, haveria abundância de energia solar, sem problemas de abastecimento para os habitats flutuantes ou para resfriar o dirigível. Mas na borda do sistema solar, há outro grande lugar para colonos: Titan, uma lua de Saturno. Titan é do tamanho de um pequeno planeta e é o 10º maior objeto do sistema solar. Seu diâmetro é 1,06 vezes o de Mercúrio, 1,48 vezes o da Lua e 0,4 vezes o da Terra. A Lua gigante lembra mais nosso planeta do que qualquer outro corpo celeste no sistema solar. Titan tem muitos lagos de metano e etano líquido, que são muito semelhantes às águas da Terra e são constantemente reabastecidos por chuvas de metano. O solo é coberto por dunas de hidrocarbonetos sólidos que se assemelham às dunas de areia na Terra. Esses hidrocarbonetos podem se tornar uma excelente fonte de energia para os colonos. Mesmo nesse mundo distante, os humanos estariam protegidos contra a radiação. A magnetosfera de Saturno e a atmosfera rica em nitrogênio de Titã são 50% mais espessas que as da Terra. Além disso, o gelo de água logo abaixo da superfície do satélite pode ser usado para produzir oxigênio. Titã é, no entanto, extremamente frio, com temperaturas médias em torno de -180 graus Celsius. Mas os colonos não precisariam se esconder do frio intenso sob um traje espacial. A densa atmosfera de Titã dissipa o frio, permitindo que as pessoas caminhem usando roupas quentes e respiradores. Além disso, poderiam construir habitações de plástico, utilizando materiais locais. Cientistas acreditam que, em Titã, deveríamos construir casas em forma de cúpulas infladas, com oxigênio e nitrogênio aquecidos. Outra característica única de Titã é que os primeiros habitantes poderiam voar como pássaros. A gravidade fraca, combinada com a atmosfera densa, permitiria a realização de manobras no ar, usando asas presas às costas. Mas será que realmente precisamos de outro corpo celeste para viver? A ideia de colonizar o espaço não é nova. Foi proposta em 1975. Recentemente, uma equipe da Universidade de Stanford desenvolveu um projeto para um assentamento moderno entre as estrelas e planetas. O conceito consiste em uma estrutura em forma de touro, com um diâmetro de 1,6 km e espessura de 150 metros, capaz de acomodar 10.000 pessoas. Para criar gravidade artificial, a estrutura precisaria girar continuamente ao redor de seu eixo. Haveria uma área industrial para processar minério de planetas próximos e seus satélites. O resíduo restante poderia ser descartado do lado de fora, formando um escudo confiável contra todos os tipos de radiação. Na área residencial, cada colono teria um apartamento individual, localizado em níveis diferentes, todos conectados por escadas espirais. Isso criaria uma curiosa perspectiva
onde as pessoas frequentemente veriam outras de cabeça para baixo devido à constante rotação da estrutura. Cientistas já estão planejando a colonização de exoplanetas semelhantes à Terra próximos de outras estrelas. Mas será que algum dia conseguiremos ir tão longe? Compartilhe seus pensamentos nos comentários e deixe um like se gostou do vídeo. Para garantir que você não perca nada incrível que acontece no universo, inscreva-se no canal. Obrigado por assistir.